Oi, pessoal! Nós vamos apresentar um artigo chamado Relatividade, uma jornada interdisciplinar entre o espaço e o tempo. Esse artigo foi desenvolvido por mim, Carolina Bueno, pelo Breno Pellegrini, Cássia Fidelis, Kleber Luiz, Elisa Cristina e Maria Eduarda. Então, a nossa estrutura do artigo é realizada da seguinte forma. Na primeira parte, nós vamos falar da introdução. Então, a introdução, o que é a teoria da relatividade, como que a gente vai abordar isso, e a partir disso vamos falar já no desenvolvimento. Então, a segunda parte, que é a física, que é a teoria da relatividade. Então, o que tem a ver a teoria da relatividade com a física? A terceira parte, o que tem a ver a teoria da relatividade com a matemática? Então, as fundamentações e as equações. Na quarta parte, falar sobre a lógica, então seus paradigmas de pensamento. Na quinta parte, então nós vamos falar sobre a história. Então, o que tem a ver a relatividade com a história? Então, a gente vai falar sobre os contextos históricos e os impactos da relatividade. A sexta parte é as interconexões. Então, o que tem tudo a ver isso com a relatividade? A gente vai dar uma junção nisso, vai juntar. E na sétima parte, as considerações finais. Agora, nós vamos falar sobre a introdução. A intenção desse artigo é fazer com que você entenda o que é a teoria da relatividade e o que fez com que ela compreendesse o universo. Então, para a gente compreender cada vez mais o universo. Na física, por exemplo, essa teoria transcende barreiras, revelando uma interdisciplinaridade entre outras matérias relacionadas, como, por exemplo, a matemática, a física, a história, entre diversos outros assuntos, como até mesmo a antropologia. A justificativa para toda essa relatividade se dá pela complexidade dos seus conceitos. Ou seja, quando a gente fala de relatividade, a gente quer entender no dia a dia, ou seja, no cotidiano, o que é isso. Então, esse texto tende a abordar o que seria isso e fazer uma viagem entre espaço e tempo. Então, falar um pouco do físico, da matemática, da ciência e da humanidade. Sua metodologia se dá pela realização de análise crítica dos artigos selecionados, analisando fontes seguras e vendo como o texto é conduzido, para a partir disso a gente ter uma análise mais profunda. Além disso, esse projeto tem como intenção fazer com que o aluno entenda como a relatividade se dá no espaço-tempo. Então, a gente quer mostrar que, dependendo de onde o ser humano está, ele vai conseguir ver de um jeito diferente essa relatividade. Por conta disso, a partir do seu desenvolvimento, nós tentamos abordar qual seria o planejamento e uma conclusão para fazer com que o aluno entenda o que seria essa relatividade. Sobre a física e a relação que ela tem com a teoria da relatividade. A teoria da relatividade ela foi formulada por Einstein e ela é considerada uma das teorias mais influentes dentro da física moderna. E por que ela é considerada uma teoria mais influente? Ela desafia os conceitos tanto de espaço, tempo e gravidade. E essa teoria ela foi dividida em dois pontos, que compreende a relatividade especial, ou como a gente pode dizer, restrita, e a geral. Bom, quando Einstein começa a falar sobre a relatividade especial, ele afirma que as leis da física são utilizadas em todos os observadores. A física, as fórmulas que são utilizadas em todos os observadores são as mesmas. Ou seja, ele aborda que esse fenômeno deve ser uma constante em todo o universo. E além disso, ele também pontua sobre a dilatação do tempo e a contração de comprimento de objetos em altas velocidades. Já quando se trata da relatividade geral, ele vai abordar sobre uma nova visão da gravidade. Então, ele vai apresentar que não se trata apenas de uma atração entre massas, como foi apresentado nas ideias de Newton, mas ele explica que é uma curvatura dentro do espaço-tempo. E essa curvatura é causada pela massa e pela energia. E essa ideia que ele apresenta explica a movimentação dos corpos no espaço em torno dos planetas e estrelas. Aplicações dessa teoria dentro da física, ou seja, que vai além da física, são o GPS, né? A precisão que o GPS tem, porque ele conta com os efeitos da relatividade
para operar com essa certa precisão. E que a gente pode ver que vai além da física pura, né? Porque é possível compreender as coisas que estão presentes no cotidiano. Também a gente pode ter uma visão única sobre o espaço e o tempo, que a partir dessa teoria que foi apresentada, ela pode nos desafiar ou nos fazer questionar como as coisas funcionam no nosso universo. Um exemplo disso é prever buracos negros, né, por meio da relatividade geral, que foi apresentado por Einstein, que trabalha a gravidade e a gente pode ver que, assim, em certas regiões, a gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar. E essa é a definição de prever buracos negros. E também, além disso, tem outras utilizações que a gente pode encontrar uma aplicação na medicina, nas tomografias, que são na emissão de pósitrons. E que são esses pósitrons? São elétrons com cargas positivas. E essas cargas são produzidas, esses elétrons, né, esses pósitrons são produzidos artificialmente. E eles são capazes de criar essas imagens precisas para ver o corpo humano. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre as fundações e equações, ou seja, da parte de matemática que envolve a relatividade. Então, a gente vai falar sobre como a matemática desempenhou um papel crucial na teoria da relatividade, que é uma ideia super importante da física. Então, por exemplo, a curvatura do espaço-tempo. O Einstein, ele propôs uma equação que explica como a gravidade acontece devido à curvatura do espaço-tempo, que é causada por massa e energia. Nesse processo, a geometria diferencial ajuda a modelar essa curvatura usando conceitos matemáticos como tensores. Então, a matemática ela vem auxiliando a essa teoria, né? Embasando e exemplificando. Além disso, tem o tensor métrico. Um tensor métrico é uma ferramenta matemática essencial que descreve a geometria do espaço-tempo. Ele é usado para calcular coisas como a curvatura do espaço-tempo e as trajetórias de partículas sob a influência da gravidade. Além disso, também tem algumas equações de Einstein que, para entender melhor as equações básicas da relatividade, a gente usa a formulação tensorial, que simplifica as complexidades matemáticas envolvidas nesse processo. Essas equações elas integram os tensores métricos, tensores de Einstein e constantes para proporcionar uma visão unificada da lei da gravidade. Bom, a relatividade especial. O que é isso? Na relatividade especial, a gente usa a métrica de Minkov para descobrir o espaço-tempo plano. Então, isso ajuda a entender como os objetos se movem em campos gravitacionais, revelando uma nova compreensão da gravidade. A gravidade na relatividade em si, ela é a inclusão da gravidade na teoria da relatividade, que é uma grande inovação da física moderna. Essa teoria, ela mostra que a massa e a energia não apenas afetam o movimento dos objetos, mas também a própria geometria do espaço-tempo. Em resumo, a gente pode dizer que a teoria da relatividade, ela diz que o espaço e o tempo estão entrelaçados, no que a gente chama de espaço-tempo. A matemática, nesse processo, com os tensores e as equações, ela fornece uma linguagem precisa para entender essas interrelações, ajudando a explorar as características que são complexas dentro dessa teoria, mas são fundamentais do nosso universo. Agora falaremos um pouco sobre os paradigmas de pensamento que a teoria da relatividade trouxe e como ela mudou o olhar da lógica determinística nesses fenômenos. Albert Einstein, ao propor sua teoria, mudou por completo os paradigmas de pensamento que se tinha até o momento, quando unificou os conceitos de espaço e tempo. Nela foi proposto que o tempo não é absoluto com velocidades perto da luz, e sim relativo a essa locomoção no espaço. Dessa forma, o conceito de presente e tempo absoluto não se sustentam nessa teoria, mudando a forma como os pensadores enxergam o universo.
Depois da inserção dessa teoria no mundo acadêmico, inúmeros cientistas encontraram paradoxos que necessitavam de uma lógica coerente para que esses fenômenos se sustentassem. Um desses paradoxos foi proposto pelo físico austríaco Paul Ahrenfust, que consistia numa ambiguidade entre o que acontecia com um disco rotativo em condições em que a teoria da relatividade se sustenta, em que, quando é visto de diferentes referenciais, sua geometria euclidiana não é mais a mesma. Além disso, pelo fato da teoria permitir viagens ao tempo, físicos e filósofos são desafiados a criar uma nova teoria para questionar os acontecimentos do passado, presente e futuro. Bom, agora iremos falar dos contextos históricos e os impactos da relatividade. Começando com as contribuições e conquistas da relatividade. A história da relatividade engloba importantes conquistas científicas ao longo dos anos, mas vamos para o ponto de partida onde ela começou. Em 1905, Albert Einstein questionou os fundamentos da física clássica e propôs que a teoria da relatividade espacial, que sugeria a constância das leis da física para todos os observadores inerciais. Essa teoria introduziu a famosa equação que revolucionou a relação entre massa e energia. Experimentos como o de Mulley, de 1887, e Sonde, de 1932, confirmaram a relatividade especial, mostrando a velocidade da luz é constante independente do movimento da fonte. Observações astronômicas como as de Arthur Eddington, de 1919, durante um eclipse solar, fortaleceram a relatividade geral de Einstein, evidenciando a curvatura da luz das estrelas. A relatividade trouxe impactos revolucionários ao longo dos anos. O sistema de posicionamento global é um exemplo, por destacar-se como uma aplicação prática dessa ideia. Os efeitos relativísticos da dilatação do tempo e da deriva gravitacional afetam sua precisão. A confirmação experimental de 1919, liderada por Eddington, solidificou a relatividade como uma das teorias mais confiáveis na história da física. A trajetória histórica da relatividade ilustra o dinamismo da ciência, o evidenciando como indivíduos como Einstein pode revolucionar o conhecimento. A teoria não apenas transformou a compreensão do universo, redesenhando conceitos como gravidade e tempo, mas também teve impactos sociais e tecnológicos significativos. A percepção moderna do espaço é moldada por uma perspectiva relativista, influenciando campos como ficção científica, cultura popular e arte. A teoria da relatividade, desde a sua formulação até a confirmação experimental, seus impactos sociais duradouros é um marco que transcende a física, moldando o mundo de maneira profunda. Essa influência é testemunho da genialidade de Einstein e a capacidade da ciência de transformar a compreensão fundamental da realidade. Já estabeleceu as relações da teoria da relatividade com diversos campos do conhecimento, o nosso estudo ele visa agora estabelecer quais as conexões em que esses campos estão presentes, né? E qual a importância da interdisciplinaridade dentro da educação quando a gente fala sobre esse assunto, dentro do ensino de física. Embora a teoria da relatividade tenha mais proximidade com a física, afinal, quando a gente fala sobre esse tema, é o primeiro campo de estudo que vem à nossa mente, ela estabelece várias interseções com diversos campos do conhecimento, né? Tanto quanto a história, a matemática, a lógica e, no caso, a física, né? Que são os 4 pontos que a gente destacou no nosso estudo. Quando a gente analisa, a gente percebe que a física, por ser o centro da questão, ela vai fornecer princípios fundamentais que ajudam na compreensão do tema. E a matemática vem junto, auxiliando e trazendo uma linguagem que pode contribuir na compreensão desses princípios. Muitas vezes se recorre à matemática para que se trabalhe a física e também a geometria diferencial, porque na descrição do espaço-tempo
dentro da teoria da relatividade, ela desempenha um papel crucial, estabelecendo ali alguns parâmetros importantes no estudo da teoria da relatividade. E é nesse ponto que o papel da lógica se torna imprescindível, porque ela precisa garantir a coerência tanto dos princípios físicos quanto das fórmulas matemáticas. Tem que ter uma conexão, tem que haver uma coesão. E aí a lógica, ela estabelece essa coesão, estruturando corretamente as relações entre os temas. Dentro desse contexto interdisciplinar que vai se criando naturalmente, a história ela tem o papel de criar uma linha do tempo, mostrando todas as ideias e as evoluções, estabelecendo aí uma comparação do que se pensou no início dessa ideia e o que a gente tem hoje, as contribuições, os avanços tecnológicos. Então a história ela classifica todos os acontecimentos e também contribui com o desenvolvimento da teoria da relatividade. Nisso, essa teoria ela vai desafiando e quebrando vários paradigmas, porque quando ela foi desenvolvida pelo Einstein, não se tinha ideia, não se acreditava que isso seria possível. E hoje a ciência mostra as possibilidades que ela nos apresenta e traz uma visão muito mais abrangente dos campos de conhecimento, não só da física. Entra aí a lógica, a matemática, a história, e eles se colaboram. Né? A gente não vê aqui na interdisciplinaridade um conceito que ele está sozinho. Não, ele tem o auxílio de outro. Ele não depende, mas há uma troca, onde um colabora com o outro e os dois engrandecem. E isso torna fascinante o processo que a interdisciplinaridade é desenvolvida, porque ele vai destacar os pontos mais importantes. Um vai contribuir na jornada do conhecimento do outro. E juntos, eles se relacionam e contribuem para o conhecimento humano. Com todas essas relações estabelecidas, é possível aproximar esses temas e destacar a interdisciplinaridade. Dessa forma, o que acontece? Ela se impõe na educação de forma que as suas abordagens elas são possíveis de serem aplicadas desde cedo, porque ela integra não só nesse contexto que estamos trabalhando, a física, a matemática, a história, a lógica e há infinitas possibilidades de se trabalhar esse tema. No entanto, quando a gente fala de uma abordagem no ensino de física, a gente tem que ressaltar que são muitos os desafios enfrentados pelo professor em sala de aula. Muitas vezes o ensino público ele não oferta esse tema no currículo por achar um pouco mais complexo, ou mesmo que oferte, a escola em si não tem materiais disponíveis para fazer uma prática inovadora, uma metodologia mais ativa, e os professores também não se sentem preparados, porque, infelizmente, a física ainda é vista como um bicho de 7 cabeças dentro da educação. Quando o aluno entra no ensino médio, ele já tem um certo receio, um certo preconceito dos temas que a física trabalha, da sua complexidade. E é isso que faz a importância da interdisciplinaridade, porque ela vai desmistificar esse bicho de 7 cabeças que a física é, ou que a teoria da relatividade parece ser, através de novas alternativas. Então, o professor ele buscando uma prática que foge às metodologias tradicionais, vai contribuir com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. E aí, a interdisciplinaridade ela vai se fazer ainda mais importante, porque além dela promover a integração de diversos campos de conhecimento, ela vai contribuir no conhecimento do aluno, de forma que o aluno torna-se um papel mais ativo e o professor, por meio dessas abordagens alternativas, ele vai se tornar um agente de transformação do conhecimento.
A partir do estudo e ressaltando a importância da teoria da relatividade em função de um contexto interdisciplinar e todo o seu contexto histórico, quais as considerações que devem ser feitas a partir disso? Uma análise interdisciplinar, além de destacar os pontos cruciais do tópico e cruzar com outros temas do conhecimento, ele se torna mais profundo e busca evidenciar as complexidades, auxiliando a compreensão do tema que normalmente, isoladamente, não é tido como de fácil entendimento. Dessa forma, uma vez que a física, por exemplo, ela vai fornecer os princípios da relatividade, a matemática auxilia essa demonstração com uma linguagem mais precisa, mais técnica, e a lógica entra garantindo a sua consistência, garantindo que aquilo de fato é real, de que aquilo de fato tem uma contundência. E a história, a partir das linhas do tempo, ela vai mostrando a evolução dessas perspectivas, apresentando novas etapas e também trazendo uma nova visão. O que vemos hoje, o que temos hoje de concreto e o que se tinha no início. Isso gera uma comparação e um ciclo evolutório muito importante. Além disso, é possível notar e destacar diversos impactos que a teoria da relatividade implicou na sociedade, a partir de diversas aplicações tecnológicas. Um exemplo muito claro e muito famoso é o GPS, que a partir da teoria da relatividade, com o auxílio das ideias da teoria da relatividade, conseguiu se impor na sociedade e hoje é utilizado por todas as pessoas. Com isso, é possível destacar que a história da relatividade, ela mostra não só a evolução das ideias, mas também a importância de se integrar e realizar a interdisciplinaridade nesse tema. Porque a partir disso, a compreensão não só desse tema, mas também de todo o universo se torna mais profunda e coesa. E a abordagem interdisciplinar dentro da sala de aula, utilizando esses princípios, ela vai proporcionar para o aluno uma oportunidade de explorar mais as interações do espaço-tempo sobre diferentes perspectivas. Isso vai ultrapassar os limites do conhecimento e ajudar o aluno não só a afirmar, a embasar os conteúdos, os conceitos, como também ter um olhar mais crítico, mais reflexivo a partir de diferentes tópicos. Dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai conseguir relacionar os temas que ele aprendeu dentro da sala de aula na sua realidade, seja ela qual for. Isso vai buscar elucidar para ele que aquele assunto que normalmente ele veria como, mas aonde que eu vou usar isso? O que isso tem a ver com o meu cotidiano? Ele vai conseguir perceber que a teoria da relatividade, a matemática, a filosofia, a história, integrando-se, elas estão presentes no contexto dele. Vai gerar um olhar mais crítico, mais reflexivo para o aluno. E aí que é importante as práticas desenvolvidas pelo professor, porque vai contribuir na compreensão do aluno. Ele não só entendendo, é claro, os conceitos esperados na aula, mas também o universo e a sua própria existência, uma vez que a teoria da relatividade ela contribui para esse assunto. Nossa pesquisa fica por aqui. Esperamos que, além de contribuir e agregar mais ao conhecimento, esse trabalho ele permita que novas reflexões sejam feitas tanto a respeito da interdisciplinaridade quanto a respeito da teoria da relatividade, por que não das duas. Muito obrigado.